perceberam que esse mês a gente está trabalhando sobre um relacionamento. A igreja vem trabalhando na temática da cura neste ano. E acalhou nesse mês de março, o último, né, domingo desse mês, a última ministração a respeito de relacionamento. E trouxe um desafio para falar sobre a gente recapitular sobre a importância do nosso relacionamento como corpo de Cristo, como igreja. Então, os irmãos vão perceber durante a ministração, eu tentei fugir algumas coisas, mas Deus me levou por um caminho que Ele sabe todas as coisas, que você esteja com o coração aberto nessa manhã e entenda a porção que o Senhor tem para a sua vida. E nessa ideia de relacionamento, nós sabemos que o homem é um ser relacional. O homem não vive só. Por mais que ele tente, por onde ele anda, ele tem a necessidade de se relacionar. Isso é desde a criação do mundo. Deus vendo, Deus é o Criador, e o nosso Deus é um Deus que se relaciona. A ponto de ele olhar para a sua criação e ver Adão sozinho e dizer: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Então, desde o início, Deus abençoe aqui. Desde o início, então você vê Deus já se movendo com a sua criação. Aquilo que nós somos imagem e semelhança dele, nós viemos de um Deus relacional. Dificilmente nós seríamos um ser separado, vivendo isolado, porque isso nós herdamos do nosso Deus, que é um Deus que se relaciona. E falando em relacionamento, você pensa aí na sua cadeira, como é a sua vida relacional? Você tem o seu relacionamento familiar, junto aos seus, você sai para o seu trabalho, você tem o seu relacionamento na área profissional, você sai para os seus estudos, né? Os seus estudos acadêmicos, você tem todo um contexto de relacionamento, o qual parece que você precisa todo o tempo estar trocando de personagem, não com essência e caráter. Eu falo de um personagem, ora você age como pai, ora você está agindo, você é a mãe, ora você é um estudante, ora você é o professor que está lecionando naquela instituição. Então você tem essas mudanças de papel e ao todo tempo você está se relacionando. Às vezes você tem que mudar o contexto que você está inserido, você muda o seu vocabulário para ser entendido, ou muitas vezes você não consegue se chegar em alguns ambientes, mas isso tudo faz parte de um relacionamento. Dizendo todas essas coisas, como nós vamos trabalhar hoje na temática de um relacionamento como corpo de Cristo, como igreja, pensa aí com você, tem diferença o relacionamento, todos esses relacionamentos que eu citei antes, com o relacionamento como corpo de Cristo? Como corpo de Cristo? Como nós nos relacionamos? Como deve ser o nosso relacionamento? Por isso que nós vamos trabalhar uma recapitulação. Que tudo que eu vou falar aqui, eu creio que não vai ser nada novo para nós. A não ser que tiver alguém que ainda não conhece a Cristo, que não entregou sua vida, talvez seja um pouco novo, mas para todos que já estão na caminhada cristã, não vai ser nada novo. Não, vai ser algo que você já tem conhecimento. Talvez em algum momento ele ficou guardado em algum canto, né, da sua vida, mas você já tem conhecimento. Vamos passar para o tema. Eu não quis, não tem toda essa criatividade. O tema da mensagem: ande na luz. O texto que nós iremos compartilhar nesta manhã, 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7. Aqueles que quiserem acompanhar no telão, abrir as suas Bíblias. Eu, aproveitando aí a deixa do pastor, também já estou adquirindo a minha, porque, né, toda vez que os irmãos me verem com esse amigo aqui, é porque alguma coisa eu vou precisar ler. Então eu já estou nesse nível das letras grandes. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? A primeira informação que eu gostaria de trazer, ainda não entrando ainda nos tópicos, mas esse texto ele é interessante porque ele nos traz: se andarmos na luz. Que luz é essa? João está falando aqui, nesta carta, sendo Deus a luz do mundo. Deus é a luz, Deus habita na luz, Deus não habita em trevas. Então, como nós estamos num ambiente da igreja, né, nós precisamos andar em luz.
Primeira coisa, nós precisamos saber a quem nós seguimos. Quem é a nossa bússola que aponta a direção que nós precisamos caminhar? Quando você vai para a sua empresa, tem uma diretoria, tem os chefes, tem a necessidade daquela empresa se alcançar alguns objetivos, então você segue as diretrizes, né, por aquela pessoa que está na liderança. Mas no nosso ambiente eclesiástico, não só no nosso, mas na nossa vida cristã, vamos estender para fora das paredes, porque algumas coisas nós aprendemos aqui, mas nós aprendemos para a nossa vida cristã, não é somente para nossas quatro paredes, não é para no domingo estarmos aqui, revestidos, andamos na luz somente dentro da igreja, e ao sair para fora na segunda, na terça, na quarta, somos trevas. Não, todo ensinamento dentro da casa de Deus é aplicação para a nossa vida. Então nós precisamos entender que dentro desse contexto, quem é essa luz? É Deus. Só que esse Deus, como eu disse, ele é relacional, assim como ele nos fez relacional. Então quando a gente traz, falar, meu irmão, mas você vai falar sobre relação com Deus, nós já somos cristãos, tá? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque quando João escreve essa carta, ele fala que Deus é luz, ele fala que muitos se enveredaram para o lado do pecado, estão vivendo em trevas, estão dando testemunhos que têm comunhão com Deus. Então essa carta foi escrita para crente, não é para o ímpio, não tem fundo evangelístico, mas ela traz para exortar e para trazer para a rota aqueles irmãos que já estavam se afastando, com doutrinas, com pensamentos do primeiro século. Outros já se diziam que eu não tenho pecado. Então ele já dava um testemunho de comunhão com Deus que ele não tinha, ele estava em trevas. Esse é o primeiro ponto. Depois ele começa a falar, eu não tenho pecado. Então se eu não tenho pecado, eu não necessito de arrependimento. Se eu não necessito de arrependimento, eu não preciso do sangue de Cristo. Então, né, ele já começa a sair das quatro paredes. Primeiro ele fala para ele mesmo que ele está em comunhão com Deus, ele engana ele mesmo. Depois ele diz que ele já não tem pecado. E depois ele diz que ele não é pecador. Aí ele faz de Deus mentiroso, porque a palavra de Deus diz, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Então você faz Deus de mentiroso por quê? Eu não peco, né? Não sou pecador. Então é por essa vereda. E quando nós falamos em nos relacionarmos com esse Deus, precisamos entender, cantamos aqui, é maravilhoso, tu és digno de tudo. Hoje, isso é latente no teu coração, o que você cantou aqui nessa manhã? Esse Deus a quem nós professamos nessa casa, esse Deus a qual leva o nome dele, a casa de oração, como ele está no teu coração hoje? Qual é o lugar que ele ocupa no teu coração relacional? Como você tem se relacionado com esse Deus? Porque você cantou, tu és digno de tudo. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Esse é o Deus que controla todas as coisas. Esse é o Deus que, ainda que a palavra não chegue à minha boca, ele já sabe o que vai dizer. Esse é o Deus que esquadrinha corações e sentimentos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas isso é muito claro no teu coração, porque na caminhada da vida cristã, chegamos a um tempo que parece que as coisas vão parando de fazer sentido. Parece que as coisas já não têm mais aquela importância tão grande, as coisas de Deus. Parece que nós entramos numa linha mundana de relativismo. Não, mas é que agora eu estou maduro na fé. Não, a palavra de Deus diz, quanto mais longe da luz, mais você acha que não precisa de Deus. Então quando esses pensamentos começarem a permear o meu e o seu coração, precisa acender uma luz. O quanto eu tenho me relacionado com Deus. Porque se as coisas de Deus já começaram a ficar relativas, é porque algo já não está legal. Porque não é a luz que se afasta de mim, mas sou eu que começo a me afastar. Porque não é a luz que anda comigo. O texto diz que nós devemos andar na luz. Sou eu que me direciono para essa luz. Sou eu que me posiciono dentro dessa luz. Para a conversão não. A conversão diz que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele nos encontra. Ok. A partir daí que Ele se revela a mim e a você, ao meu e ao seu coração, cabe a mim e a você sujeitarmos essa luz. Como a pastora Bíblia bem falou aqui, obediência. Nós entramos nessa luz e aí então caminhamos com essa luz. Mas quem é essa luz? É o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que nós devemos ter o temor. E quando a palavra religiosidade entrou na igreja, quando havia
abusos, nós saímos de um contexto de muito sagrado e entramos numa rota quase profanando as coisas de Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio, porque eu lembro que isso é raiz das nossas antigas religiões do primeiro século, tudo era sagrado, não podia pôr a mão tal. Mas quando se veio a liberdade do Espírito, alguns fizeram dessa liberdade libertinagem. E isso também é muito perigoso. Então, o que eu quero provocar em você nesta manhã? Quando você estava na sua casa, se preparando para o culto, o que estava no seu coração? Né? Alegria por vir à casa do Senhor, rever os irmãos, entrar em comunhão, adorar a Deus, ouvir uma palavra para te edificar, para te alimentar? Ou seria apenas mais uma atividade social que eu faço aos domingos pela manhã? Se o culto mudar, como foi o caso do aniversário, eu me programo, venho à noite e nada acontece e está tudo bem? Isso começa a ficar perigoso. E como eu disse, nós nos relacionamos com esse Deus. Quem é esse Deus? Nós já sabemos quem é esse Deus. Agora, qual é o relacionamento que eu tenho com Ele? Não pode ser igual ao da minha empresa. Por quê? O texto, João 1, 12, 13, vocês conhecem demais também. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui mudou. Você não é um simples espectador na casa de Deus. Você é filho de Deus. Então já começa a mudar. Agora a luz que você precisa andar, você já sabe quem é a luz. E quando você aceita Cristo na sua vida, crendo que Ele é o enviado de Deus, você passa a ser filho de Deus. Você passa a desenvolver uma vida espiritual. Então não dá para chegar na igreja achando que é como se fosse um clube, uma ação social, um movimento só de ver amigos. Precisa se haver da minha parte e da sua parte, reverência. Reverência. Porque nós não estamos indo em qualquer lugar. Nós não estamos indo fazer qualquer coisa. Nós agora precisamos nos posicionar. Andarmos como filhos lá fora também. Mas quando andarmos aqui, também como filhos. E não só aqui. E muitas vezes, como eu disse, tiramos um pouco do sagrado e começamos a normalizar. Isso arde no teu coração saber que você é filho do Deus Altíssimo? Filho do Eterno? De que Ele não precisaria de nada de mim, de você? Isso tem que arder no meu e seu coração. Para a gente começar a tratar as coisas de Deus com reverência. Quando nós levantamos a mão aqui, estamos levantando a homens. Não estamos cantando num show qualquer aí fora. É para Deus. É para o Criador de todas as coisas. E quando nós nos posicionamos como filhos, nós também não conseguimos nem agradecer tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Né? Todos estão aqui hoje, chegaram, alguns com seus carros, alguns com seus Ubers, táxis, a pé, que é perto. Mas você chegou andando. Você agradeceu a esse Deus por essas pequenas coisas que para nós é pequeno. Mas tira o movimento da sua perna por um dia. Né? Cai um cisco no teu olho, põe um tampão, para você ver a falta que faz. E é esse Deus que nós levantamos a mão aqui e cantamos para Ele. Tu és digno de tudo. Muitas vezes nós temos um coração tão longe para agradecer. Nós não estamos nos relacionando com Ele, ou tão pouco. Talvez nos relacionamos somente num domingo pela manhã. Ou talvez nos relacionamos quando o vento bate no nosso barco. Só que o vento acalmou, volta tudo ao normal. Então, como nós vamos falar de um relacionamento como igreja, como corpo, entre os irmãos, é impossível não falar de um relacionamento com Deus. Porque João começa essa carta falando, nós precisamos andar. Nós não precisamos estar na luz, nós precisamos andar. O reino está em movimento. O reino está em movimento, ele é dinâmico. A oração de ontem, ela já foi. É o maná de cada dia. Deus tem um novo para você hoje. Deus tem um novo para você amanhã. Não dá para a gente ficar vivendo no ontem. Foi maravilhoso. Mas daqui a pouco você tem saudade da cebola do Egito. Vamos avançar. E na casa de Deus,
somos feitos filhos. Podemos nos achegar mais ainda a Deus como filhos, né? Se você entende que Deus é pai. Mas como filho também temos responsabilidades. Aqueles que são pais aqui sabem. Quando você chama a atenção de um filho, é o fim do mundo. Mas ele não deixa de ser seu filho. E você não deixa de ser pai dele. E assim é Deus. Nós precisamos ter esse entendimento de que Deus é pai. E nós precisamos nos relacionar. E hoje nós entramos numa linha tão perigosa, que hoje filhos já não falam com os pais, quando falam, mandam mensagem para os pais quando precisa de um recurso. Que relacionamento de pai e filho é esse? Então hoje até a igreja, ela sente a dificuldade de apresentar um relacionamento de pai e filho para a igreja, porque dentro da sociedade já está implícito uma forma de família totalmente deturpada. Filho que não respeita pai, pai que não respeita filho, não se conversam, não se à mesa, não se sentam à mesa para se alimentar junto. Todo mundo vive no seu mundo, na sua correria. E assim, quando você traz para a igreja, esse é o reflexo. Mas quando você chega aqui na igreja, a palavra te para. Ei, qual luz que você está andando? Ou você acha que está andando na luz e está andando em trevas? Nós conseguimos enganar um ao outro aqui, mas a Deus não se engana. Então é tempo de nós revermos. Como vamos recapitular relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Com Deus Pai, com Deus Criador, com Deus que quando você abre a sua janela, até onde os seus olhos possam alcançar, Ele é dono de tudo, Ele sustenta tudo, Ele criou todas as coisas, os pássaros que voam, que se alimentam, tudo é dEle, tudo é para a glória dEle. Como você tem se relacionado com esse Deus, que é tão grande, e se você entrar no teu quarto, dobrar o seu joelho, e se quebrantar e se arrepender, Ele te visita. Como tem sido o seu relacionamento? Agora nós estamos na campanha do jejum, da oração, e que isso tem que provocar em mim, em você, um despertamento, para não só na campanha, mas não parar em 40 dias. É a vida cristã, de oração, leitura da palavra, jejum, consagração, para suportar. Para suportar, porque senão nós vamos sair da comunhão com Deus, vamos discursar que estamos na comunhão com Deus, mas nós estamos vivendo em trevas. E não é isso que Deus quer para nós. Como nós já provocamos, você com um relacionamento com Deus, agora vem uma parte, mais tranquila, que não é tranquila, o relacionamento com os irmãos. Como eu disse, você se relaciona com um Deus que criou uma estrutura, onde você se organiza como corpo, a congregação dos santos se reúne para orar, para louvar esse Deus, para aprender da palavra, para ser edificado. Só que aqui há um grande problema. Para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos conhecer a Deus, quem Ele é. E para relacionar com o meu irmão, eu preciso conhecer a mim. Sabe por que eu preciso conhecer a mim? Porque se eu não conhecer a minha natureza caída, a misericórdia de Deus que está sobre a minha vida, que me levantou, a primeira coisa que eu vou fazer é julgar o meu irmão. Eu não vou conseguir ter um convívio saudável com ele, porque agora eu acho que a graça me alcançou, eu estou acima dele. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, todos estão na mesma régua, todos estão na mesma condição de pecador, necessitando da graça e misericórdia de Deus. Então, se eu não conhecer a minha natureza caída, que precisou da misericórdia de Deus, dificilmente eu vou me relacionar com esse meu irmão. E olha que interessante, tudo um pouco ligado, Eu tenho que andar na luz, com um Deus criador de todas as coisas. Mas esse Deus criador de todas as coisas que me alcançou, Ele também me alcançou o meu irmão. Então esse mesmo Deus que não fez diferença da minha pessoa com a do meu irmão, como eu devo olhar para esse meu irmão? Com o olhar de Deus. Com o olhar de Deus. Porque se eu olhar dentro dos meus parâmetros, dos meus achismos,
eu vou começar a separar pessoas. Só que não foi para isso que Deus nos uniu. Cristo nos chama de corpo, né? Ele é o cabeça, nós somos um corpo. Se é corpo, precisamos dar um jeito de viver juntos, né? Corpo fora do corpo vai morrer. Pedaço de corpo fora do corpo. Você não é corpo inteiro. Você precisa do seu irmão, eu preciso do seu irmão, eu preciso de mim, você precisa dele. Uns precisam dos outros. Se sairmos do corpo, morremos. Se queremos tirar ele do corpo, o próprio corpo vai reagir, criar defesas, e talvez é você que vai ser expurgado. Porque quando você passa das suas funções e começa a querer fazer outras coisas que não é a sua função dentro do corpo, você começa a incomodar. Você é célula estranha. Então, essa visão de relacionamento com os irmãos tem que estar muito clara no nosso coração. Eu sei que as pessoas têm comportamentos, uma é mais explosiva, outra é mais tranquila. Irmãos, estamos dentro do mesmo corpo. O mesmo Deus que fez a mim, fez a ele. Deus não errou quando fez ele, não errou quando fez a mim. Então, nós vamos ter que nos ajustar. Por amor a Deus. Porque foi por amor que Ele nos trouxe para a luz. Foi por amor que Ele nos chamou para essa maravilhosa luz. Não foi por outra coisa. Não foi por necessidade, não tenho nada. Não, foi por amor. E é esse mesmo amor que é derramado sobre a igreja que precisa nos ajudar a nos relacionarmos como irmãos. Olha o que diz o texto de Hebreus 10, 24, 25. 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Isso que o pastor falou aqui soa engraçado, mas vamos fazer uma análise. Alguém que está no meio da congregação levanta porque algo não agrada? Ou outras pessoas que preferem ficar nos seus cultos online porque, eu vou lá, mas tem pessoas lá que eu não me dou muito, então eu vou ficar aqui no meu canto. Olha o que esse texto diz. É a obrigação da igreja animar, em amor, a prática. É a obrigação da igreja praticar boas obras e animar os outros na congregação dos justos. Qual tem sido o seu discurso nesses últimos dias concernente à igreja que você congrega? Concernente ao corpo que você está inserido, a sua realidade hoje. Você tem mais ânimo para convidar pessoas? Ou por você até, eu vou para outra igreja, porque uma hora que eu achar alguma que me sirva, como tem sido? Talvez você não tenha se sentido como irmão dentro desse corpo, então é tempo de rever o relacionamento. Não é sair, mas é a gente aparar as arestas. Para isso Deus nos capacitou. Para isso Deus instrumentalizou a sua igreja. Ela deixou o Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Ele me deu dons a você. Há frutos em mim, há frutos em você. Que precisam ser desenvolvidos. Porque o próprio Deus, conhecendo a natureza humana, Ele não deixou ela ao léu. Agora você levantou as mãos, creu no meu filho, te salvei, fica aí. Não. Ele sabe como nós, seres humanos, somos difíceis. Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo. Para gerar em nós frutos de amor. Primeiro fruto, o amor. E não seria diferente um Deus que é amor, na sua essência. Ele não poderia começar diferente. Não porque Ele não é capaz, mas seria incoerente. Então o primeiro fruto do Espírito, o amor, é a base de todas as coisas. E o amor, como foi bem dito na escola bíblica, aqueles que não veio perdeu, né? Ele vai amadurecendo, ele vai se suportando com o passar do tempo, ele vai relevando as dificuldades, as diferenças e alinhando as vidas. Ele não expurga, o amor não expurga, o amor não, você não me serve mais, não. Ele é paciente, ele vai gerando em nós um crescimento, um amadurecimento. E é interessante que ele é mútuo. Ao tempo que o seu irmão cresce, você também cresce. Ele não traz crescimento de um lado só. Você é paciente, você ama, você investe naquela vida, como Deus tem te orientado, mas não é só Ele que está recebendo.
Se você parar para analisar, você recebeu muito mais para investir naquela vida. Então é esse convívio, é esse relacionamento que nós temos que ter como corpo. É fácil? Não, eu sou ser humano também, mas nós temos o Espírito Santo. E ser sincero com Deus, porque Deus sabe o que está no seu coração. Deus, o Senhor sabe que está pesado, o Senhor sabe que está difícil, mas eu quero ser obediente ao Senhor. E não dá para me manter a minha comunhão na luz com o Senhor, se eu não tiver comunhão com o meu irmão. Se eu simplesmente der de ombro para o meu irmão, o Senhor conhece. Vou interromper a comunhão com Deus por isso? Não vou interromper, mas com certeza ela vai ficar incompleta. Ela não vai chegar numa plenitude de comunhão com o seu Deus, porque você precisa se acertar dentro do corpo de Cristo. É fácil? É, se você depender de Deus, porque enquanto for você, é muito difícil. Quando for o seu eu, é muito difícil. Mas quando você olhar para o seu irmão, entender que a mesma graça, a mesma misericórdia está sobre a vida dele também, vai ficar um pouco mais fácil. Nós estávamos no seminário esses dias, um menino deu um testemunho lá, bem rápido, falando, eu estava lá no meu trabalho, me irei com o cara do lado da máquina, e eu saí do corpo, mas na hora ele falou, vou irar, mas não vou pecar. Ele parou. Qual foi a oração dele? Senhor, da mesma forma que eu preciso desse trabalho para levar sustento para minha casa, esse rapaz precisa. Então, traz paz ao nosso coração, a gente precisa continuar trabalhando. E Deus trouxe mansidão, trouxe paz naquele ambiente. Olha que sabedoria de Deus, porque se ele chega a reclamar para a liderança, o rapaz corria o risco de perder o seu emprego. Ele entendeu. Falou, eu preciso, mas ele também precisa. Dá mais uma chance para ele. Derrama graça, derrama paz para a gente conseguir trabalhar. E foi isso que aconteceu. E é esse o nosso comportamento. Com o irmão está difícil? Tá difícil, irmão. Pede graça para Deus. Pede graça. Porque você também não é fácil para ele. E ele te suporta. Você também não é. Eu também não sou. Então nós dependemos desse Deus. Dependemos desse Espírito Santo maravilhoso que nos barra, que nos constrange, que nos orienta. Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Isso também é interessante, né? Alguns segmentos. Você está em Jesus, nova criatura, você pode todas as coisas, você é perdoado, sua salvação está garantida. E como eu falei no primeiro texto, você passa a viver em trevas e não percebe. Você acha que está em comunhão com Deus. Você até acha textos que embasam para você ficar, né? Porque quando você quer, você encontra alguns textos na Bíblia isolados que você tenta encaixar na realidade que você está para não mudar de vida. Mas essa liberdade que o Espírito nos dá não é para libertinagem, não é para dar vazão à carne. Nós andamos na luz. A luz significa que o nosso Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Nós fomos chamados a essa santidade. Somos santos? Não. Estamos num processo de santidade. O Espírito Santo está nos moldando para aquele grande dia. Mas precisamos estar atentos, perceber, ser exortado por esse Espírito, puxar o freio, entender como estou entrando num rumo muito carnal. Precisamos estar atentos. E quando o meu irmão tiver também, por isso que eu falo, como relacionamento, quando é Deus que está movendo, quando é Deus que está trabalhando nos corações, você está vendo o seu irmão se afundar, vai exortar em amor. Não torça, está vendo, olha o que está fazendo, vai dar ruim, depois vai vir chorar. Irmão, você está vendo. Exorta o irmão em amor. E quantas vezes a gente acaba não torcendo, fala, deixa aí que Deus cuida. Mas na verdade o que está no meu e no seu coração não é que Deus cuida. Tomara que quebre a cara. Olha que sentimento maligno, que se a gente não tomar cuidado, toma conta do nosso coração. Tomara que quebre a cara. Nunca ninguém pensou isso? De um irmão na fé, de um irmão que senta muitas vezes do seu lado, e só porque você não converso muito, não me dou muito, e está fazendo coisa errada, deixa ele, quebra a cara.
Você é corpo. E a hora que ele quebrar a cara, ele vai fazer falta no corpo ao qual você pertence. Alguém vai trabalhar dobrado. E o trabalhar que eu digo aqui não é esse trabalhar, não. É espiritual. Há cargas espirituais para resgatar esse irmão depois, né? O trabalho é dobrado. Talvez ele nunca mais volte. Então essa consciência no corpo nós temos que ter. Esse irmão que está do seu lado, ele não entregou a vida para mim ou para você, ele entregou para Cristo. Para o mesmo Cristo que eu entreguei. Então ele não é propriedade minha e nem é sua. Ele é propriedade de Deus. Então eu não trato ele como uma coisa. É uma pessoa. Para Deus ele tem um nome. Assim como você tem um nome. Então eu não posso simplesmente tratar de qualquer forma, ou achar que eu tenho muito direito e querer expurgar ou desejar o mal. Ele é meu irmão em Cristo. A palavra diz para me exortar ele, para me perdoar ele. Outra palavra muito difícil no nosso meio, sem o Espírito Santo. Perdoa. Perdoa. Verdadeiramente perdoe. Tira do seu coração de vez. Deixa o Espírito trabalhar. É difícil? É difícil. Mas sabe por que é difícil? Tudo que vai ficando muito difícil, ele mostra para a gente, nós estamos nos afastando da luz. Sabe por quê? Porque quando eu estou na luz, a luz de Deus ela é tão forte, eu não apareço. Eu não apareço. Você já experimentou jogar luz, esses canhões de luz em alguém? Você não consegue identificar a pessoa numa distância. Se você jogar o canhão no rosto dela, você não identifica quem é. É dessa forma andar com Deus. Andar na luz é isso, é perder a sua identidade humana, perder a sua identidade de ego, a sua identidade de direito, e deixar a luz de Deus te conduzir. Não é você que conduz a luz, porque conduzir a luz é como você ter uma lanterna, né? Você entra no local escuro, você aponta para onde você quiser, a direção está nas suas mãos. Mas Jesus não falou, olha, eu vou andar com você como luz, não. Anda na luz, é você mergulhar-se na luz, é você se anular nessa luz. E quando você se anula nessa luz, você entende que o seu irmão é seu irmão. E se ele estiver na luz também, você nem vai identificar a pessoa dele, mas você vai identificar, é alguém que está na luz, é alguém que eu tenho que amar, é alguém que eu tenho que perdoar, que eu tenho que exortar, é alguém que eu tenho que animar com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Amém, queridos? Tá tudo bem aí? Vamos avançar. Isso aí já foi. Terceiro ponto, e aqui nós chegamos, que também o texto nos traz. Então nós temos um relacionamento com um Deus que nós sabemos quem é, porque Ele se apresentou para Moisés lá na sarça, né? Se apresentou a Abraão, a tantos outros patriarcas. É um Deus que se apresentou a nós, que criou uma congregação, uma casa de oração, que levaria o seu nome, para organizar, reunir o povo que o adorasse, e que houvesse esse crescimento, a um derramamento do Espírito Santo para conduzir a sua igreja. E aqui nós chegamos num relacionamento com Cristo. Só que o texto vai nos dizer o sangue de Jesus. Se vocês lembrarem o texto que nós lemos no começo, vocês vão ver que estava lá, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como se relacionar com esse sangue? Mas agora em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe e foram aproximados pelo sangue. Interessante, né? O sangue nos aproximou. E a palavra de João diz que o sangue de Cristo nos purifica. É muito interessante esse ponto. Eu fiz algumas anotações e foi um ponto para mim que me chamou muita atenção. Porque
como eu disse, nós não fomos chamados para ser isolados. Um dia nós ouvimos a palavra de Jesus, ouvimos o Evangelho da salvação, aceitamos o sacrifício de Cristo, fomos incluídos na família de Deus, e nossos pecados foram perdoados, mas aqui fala que há uma purificação, O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sacrifício suficiente de Cristo purificou os nossos pecados que outrora tínhamos, antes de nos achegarmos a Deus, e Ele continua o efeito sobre a nossa vida. Ele continua surtindo esse efeito perdoador, não que agora o pecado tem que fazer parte da nossa vida, mas como um acidente na nossa caminhada, Ele continua ativo. E por que eu falo que essa parte para mim pegou um pouco? Se nós voltarmos em Êxodo, a Páscoa, nós teremos a Páscoa semana que vem, a orientação de Deus para Moisés foi: pega as famílias dos judeus, mata um cordeiro, passa o sangue na porta, ceiam aquela noite que vocês irão embora. Aquilo já fazia uma prefiguração, já apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E aquele sangue, ele impediu o anjo da morte. Isso era uma prefiguração, mostrando o sacrifício de Cristo, o poder que haveria no sangue, que o anjo da morte não venceria. E agora aqui nós temos um sangue de um sacrifício perfeito, que está sobre a nossa vida, que nos limpa dos pecados, que nos perdoa. Por que eu falo que ficou muito difícil para mim essa parte? Porque quando eu estava preparando, Deus trouxe no meu coração que no meio do nosso povo, existem pessoas já no nosso povo que acreditam, já não mais acreditam na purificação do sangue. Vivem suas experiências de conversão, mas se acostumaram a carregar frustrações e mágoas, ressentimentos, e não conseguem deixar no altar. Deus ministrou isso muito forte no meu coração quando eu estava preparando para nós. E veio a calhar porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa já convertida há muito tempo. E quando ela começou a tocar em assuntos familiares de 30, 40 anos atrás, essa pessoa chora, essa pessoa descontrola, essa pessoa fica chateada, não consegue avançar. E aí me remete a esse texto. O sangue lá em Êxodo, de um animal, segurou o anjo da morte. O sangue de Cristo venceu a morte. E que sangue é esse que vence a morte e não vence a depressão sobre a nossa vida? Que sangue é esse que venceu a morte e não consegue tirar do meu e do seu coração raízes de amargura, ressentimentos, causas mal resolvidas? Que sangue é esse? Ele tem menos poder? Não. Somos nós que anulamos muitas vezes o poder desse sangue na nossa vida. Muitas vezes carregamos culpas que achamos que nem o sangue de Jesus pode remover do nosso coração. Talvez coisas horrendas que nós fizemos no passado, ou que fizemos com alguém, né? Preferimos nem conversar a respeito, porque ainda traz uma certa dor. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Estamos anulando o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. E como a minha igreja ainda vive com raiz de amargura, com ressentimentos, não consegue avançar nos seus relacionamentos, a igreja muitas vezes não avança, não é porque o Espírito Santo é falho, porque Deus falhou ou errou o endereço, não, porque nós estamos nos afastando dessa luz e anulando o poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei para quem é essa palavra direcionada, mas que o Espírito Santo visite o seu coração nessa manhã
Se há algo ainda que te impede, ou se você se acostumou com a mensagem, né, da cruz, de uma forma que ela já não faz mais efeito. Eu fui assistir um teatro ontem à noite da crucificação, que um parente meu ia participar e convidou. Eu falei, poxa, para não... Eu fui. Mas aí eu vi toda aquela encenação, terminou muito bem feita, com muitos figurinos, muito bem apresentada. Mas você vê que o público que estava assistindo, não estou aqui julgando, mas foi uma consciência que eu vi lá, não derrubava uma lágrima. Como você é capaz de ver o sofrimento do seu Cristo? Como você é capaz de ver o que Cristo passou por mim e por você, ainda que numa encenação, e ao menos não ficar constrangido? Tamanho amor por aquela atitude de obediência, tamanho amor de Deus por aquele plano de salvação. E as pessoas estavam como se estivessem assistindo qualquer outra coisa. Isso me chamou muita atenção. Então, a que ponto nós estamos nos acostumando com as coisas de Deus e desvalorizando? A que ponto nós estamos anulando o sangue precioso de Cristo nas nossas vidas, em prol do meu eu? Porque eu não quero me cuidar, eu não quero curar, eu não quero tocar nisso, ou eu não quero me submeter a essa palavra que me confronta. Foi falado hoje na escola bíblica, que a palavra ela precisa confrontar. Então, eu não quero me submeter porque me confronta, me tira da zona de conforto. Então nós preferimos anular como igreja. Mas nós somos a igreja. Nós somos o arauto de Deus para proclamar esse evangelho da cura, da salvação, da libertação. Se nós que fomos chamados para proclamar, estamos abrindo mão, estamos desmerecendo o sangue de Cristo, nós precisamos rever o nosso relacionamento com esse sangue. Nós precisamos rever o nosso relacionamento com esse Deus que deu tudo por nós, por amor. Nós precisamos rever esse amor que foi derramado sobre a minha vida. O que eu estou fazendo com ele? Ele está guardado? Eu uso na minha conveniência? E Jesus falou, quer vir após mim? Você precisa negar a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Está difícil morrer? Está difícil morrer no final do dia? Carregamos as cruzes dos dias, mas no final do dia nós não morremos. Nós não morremos porque não queremos abrir mão do nosso eu. Então que nessa manhã, queridos, nós possamos recapitular, né? Isso é muito íntimo meu e seu, de como tem sido a nossa vida cristã, ou como nós temos nos relacionado com esse Deus, com os nossos irmãos em Cristo, com Jesus, com esse sangue purificador. Se eu tenho trilhado um caminho de santidade, ou se eu já me acostumei, como aqueles que falam, eu não tenho mais pecado, está tudo bem. E não está tudo bem, nós sabemos que não está tudo bem. Saindo aqui, primeiro semáforo, pode ser que você saia do corpo em ira, que a gente não tem controle de nada. Então eu não sei o que você vai fazer com essa palavra. E eu sei que está sendo confrontador. Esse mês foi falando sobre relacionamento, sobre a cura nos relacionamentos. Como está o seu coração? O que está mais escondido no teu coração? A pastora Márcia trouxe aquele dia. Qual é o quartinho que você tem guardado ressentimentos? Que tem gerado raiz de amargura no meu e no seu coração? Jesus quer passar o sangue dele no teu coração nessa manhã, querido. Porque tudo começa aqui. Deus já te encontrou, já te levou para a luz. Mas aqui, se você não entender esse sangue maravilhoso, purificador, você não vai se relacionar com o seu irmão e você vai se afastar de Deus. Se você não valorizar esse Cristo que te salvou, que te tirou das trevas, você não vai se achegar ao Pai desse Cristo, que fez por amor a mim e a você. Então é tempo de nós revermos o nosso relacionamento. Se nós paramos de orar, vamos voltar a orar. Se paramos de jejuar, vamos voltar a jejuar. Se paramos de ter prazer na palavra do Senhor, vamos voltar a ter prazer. Há um Espírito que assiste a mim e a você. Não é pela minha força ou a sua. Clama ao Senhor. Clama pelo sangue de Cristo sobre a tua vida, para reavivar o seu relacionamento como cristão, para você se voltar a se posicionar como filho e filha de Deus, não simplesmente como alguém que vai à igreja, que há uma denominação, que você é membro de uma denominação. Não, alguém que chega naquela porta ali, já chega pegando fogo. Porque
Deus, quando estava na sarça, quando chega para Moisés, Moisés quer se aproximar. Moisés, tira as sandálias, teu pé é santo. Essas paredes não têm santidade nenhuma, esse púlpito, esse cimento. O que traz a santidade a esse lugar é a presença de Deus. Então, se você entender que Deus está na casa, como estava aqui pela manhã nos louvores, quando você chegar na porta, se despe, tira as sandálias, tira, toca o santo nessa manhã, toca com ousadia, seja renovado pelo Senhor, restaura os seus relacionamentos com Ele, restaura os seus relacionamentos com o seu irmão, agrade ao Senhor, agrade-se do Senhor, ande nessa luz maravilhosa que não há erro, ainda que vento se levanta, ainda que as coisas pareçam que está dando tão errado, você está na luz, você está no caminho certo, você está no caminho certo, não saia da luz, não saia, não se engane, não vá por caminhos fáceis, ande na luz, terão dias difíceis, terão dia de glórias, o Senhor sabe todas as coisas, amém, igreja? Concluindo, eu ia fazer uma conclusão, como sempre, eu tento fazer uma conclusão dos tópicos, mas para finalizar, essa oração de Jesus, eu peguei esse ponto que eu acho maravilhoso. Quando Jesus fala de uma comunhão com o Pai, e que é uma comunhão dos seus discípulos com Ele. E no hebraico a comunhão, ela é muito mais do que se sentar a uma mesa, partilhar o pão. Ela é ser um. A comunhão é ser um. É ser um com seu irmão. Você consegue imaginar isso? Ser um com seu irmão? Sabe, chorar as dores do seu irmão? Se alegrar com as vitórias do seu irmão? Você consegue ver isso? Você consegue se movimentar a favor do seu irmão? Porque ele é tudo para você, você é um com ele. Essa é a comunhão. Que às vezes nós trazemos uma comunhão, uma coisa muito superficial. Somente um partilhar aí, de uma mesa, não, mas é isso. É quando alguém for falar de mal de alguém para você, você fala, para, ele é um comigo. Fala dele para mim não. Para, chega, não dá, não fala. Eu tenho comunhão com ele. E muitas vezes nós falhamos nesse quesito. Nós viemos ao domingo, nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos estar mais juntos como igreja. Porque no final nós vamos ver na oração da conclusão, diz assim a palavra do Senhor: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá testemunho. A união da igreja, a unidade da igreja, dá testemunho de Deus e dá testemunho que Cristo foi enviado de Deus. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim, para que o mundo cresça, para que o mundo. Interessante, né? Quando a igreja ela vive em unidade, ela é testemunha de Cristo para o mundo. E muitas vezes nós vemos a igreja falhar nisso. A igreja não tem unidade, ela não tem sido testemunho de Cristo para o mundo, porque ela está dispersa dentro da própria igreja. Ela virou um clube, ela virou um local de participação. Venho, participo, entrego meu dízimo, minha oferta. Não, não é isso. Precisamos estar unidos, precisamos dar testemunha, porque uma igreja unida, ela testemunha do Cristo. Ela testemunha do amor que Deus teve pela humanidade, enviando o teu Filho para morrer no nosso lugar. Para a humanidade tem que olhar para a igreja e causar embaraço, não entender como eles se amam, como eles se respeitam, como eles crescem junto, como eles têm um ambiente saudável. E quando eles verem, é Cristo em nós, a esperança da glória para o mundo. Amém?